Olá, boa noite. Bem-vindos. Marca hoje o dia o caso triste do cidadão que perdeu a vida à porta do hospital depois de longas horas à espera de atendimento médico. Aconteceu no Hospital Américo Boa Vida. A vítima é um jovem de 24 anos. Uma conferência de imprensa ou um esclarecimento, uma nota para esclarecer o que se passou, deve acontecer ainda hoje no Hospital Américo Boa Vida. Está destacada a repórter Fernanda Gonga, que se junta a nós com mais detalhes. Fernanda, boa noite. Já aconteceu a conferência de imprensa ou o esclarecimento? Boa noite, Quina. Boa noite, Simeão, e a todos os que nos acompanham a partir de casa. Encontramos-nos aqui no interior do Hospital Américo Boa Vida e foi exatamente à porta deste hospital em que aconteceu a morte de um jovem de aproximadamente 24 anos de idade por alegada negligência médica. Segundo os familiares, o jovem chegou aqui nesta unidade hospitalar por volta das 5 horas e até quando eram mesmo 9 horas, ele ainda não havia sido atendido e os familiares alegaram que lhe foi negada a assistência hospitalar. E também a Rede Girassol sabe que o jovem não foi acolhido aqui, mesmo após o seu falecimento. Ele foi recolhido pelo Serviço de Investigação Criminal SIC, que o levou para o Hospital Josina Marchel, também popularmente conhecido como Maria Pia. Nesta altura, aqui no interior do Hospital Américo Boa Vida, está reunida toda a direção e também fazem-se presentes os secretários de Estado, quer da Saúde Hospitalar, como também da Saúde Pública, para a seguir virem a público para uma conferência de imprensa. Nós vamos continuar a aguardar até então que a conferência de imprensa aconteça e nós sabermos o que é que esteve na base da não assistência médica ao jovem de aproximadamente 24 anos que se chamava João Soma. Nós estamos aqui a acompanhar até que tivermos outras informações ou então formos autorizados a entrar nesta sala que está aqui atrás de mim, em que estão reunidos quer a direção, quer também os secretários de Estado para a Saúde Pública e Saúde Hospitalar. Quinei Santo e Simeão, boa noite. É tudo por quanto nós temos para transmitir nesta noite. Obrigada, Fernanda. Contamos contigo a qualquer instante. Pois, e outros temas em destaque na agenda. A exploração das valências do corredor do Lobito. Angola prepara o segundo Fórum Económico com a RDC. Também branqueamento de capitais e recuperação de ativos. Capacitação de técnicos para reforço das ações de combate. E a alegria plantada pela conclusão de funcionamento de obras do PIM na província do Bié. Primeiro dia de debates na Assembleia Geral da ONU. O chefe de Estado discursa amanhã no evento. 7ª Avenida, no Cazenga, obras continuam paradas e o início das chuvas aumentou a aflição no seio dos municípios. Saúde em série especial. Na segunda reportagem, o desafio na humanização dos serviços, qualidade de atendimento e melhorias necessárias. A grandeza do investimento. Infraestruturas que garantem a continuidade da vida. A nossa missão é receber os doentes e tratá-los conforme o que é cientificamente correto. Ainda temos muito para fazer, mas pensamos que estamos no bom caminho. Satisfação e exigência de quem espera por mais qualidade nos serviços. A questão da humanidade é um problema muito sério. Não prestam devida atenção aos pacientes. Ainda conseguimos ver a fraca não presença das unidades, quer primárias, secundárias e terciárias. Saúde, ganhos e desafios. Eu acho que o importante é encontrarmos a equação necessária que nos permitam consolidar os ganhos de tal forma que todo este investimento que está a ser feito seja aproveitado. Em série, no Girassol Jornal. Mais à frente, outra vez, boa noite. Agora o desafio de reconversão da economia informal. Luanda é palco do primeiro Fórum Internacional que serve de reflexão
e de ponto de partida para mudanças que precisam ser rapidamente aplicadas. 80% da população em todo o país ainda depende de atividades informais, um quadro que o Executivo pretende inverter. A primeira fase da empreitada conta com financiamento de 6 mil milhões de kwanzas. A reconversão da economia, o vetor para o crescimento econômico e a sustentabilidade fiscal, é o lema do primeiro Fórum Internacional sobre a Reconversão da Economia Informal. A ministra do MAPTES revelou que apenas 20% dos empregos nacionais são formais. Nós temos um universo de aproximadamente 8, 9 milhões de força de trabalho na informalidade. Significa dizer que temos uma taxa de 80% do pessoal que tem emprego na informalidade. Portanto, temos empregos informais. E nós, para podermos transformá-los em empregos decentes e sustentáveis, precisamos naturalmente de fazer esse trabalho, reconverter os informais em formais. As áreas com maior índice de trabalhadores informais são das pescas, agricultura e trabalhos domésticos. E para sua formalização estão disponíveis mais de 6 mil milhões de kwanzas. Estamos a falar das pescas, agricultura, trabalhos domésticos e, portanto, é para ir para esses sítios onde vai, em primeira mão, dirigida a nossa campanha de comunicação, sensibilidade e divulgação. A reitora da Universidade Católica de Angola e o presidente da AIA defendem que o processo de reconversão da economia informal para a formal não pode ignorar as condições sociais das famílias. Refiro-me, concretamente, aos altos níveis da falta de emprego formal capaz de absorver a grande maioria da população ativa do nosso país. A excessiva burocracia das instituições com vocação e responsabilidade de formalizar as atividades comerciais, aos níveis galopantes de iliteracia econômica das nossas populações, aos níveis de analfabetismo e pobreza generalizada. Mas temos que dizer que temos que atacar a causa, que é o desemprego. Então temos que criar emprego muito mais depressa, porque senão, a uma imagem que eu criei, nós estamos a tentar resolver o problema como seja chegar à Lagoa do Panguila, querer secá-la com baldes. Não serve, ok? Porque a dimensão do problema é muito grande. A representante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas reafirmou o compromisso de passar o testemunho para Angola. Nós temos o MEI, que é o Microempreendedor Individual, que é um programa similar ao PREI de vocês. Nós temos 15 anos já com esse programa, essa política pública funcionando e 15 milhões de pessoas já se formalizaram no programa do microempreendedor individual. Um grande segredo para que essa política pública tenha tido tanta repercussão é que é um programa, uma demanda vinda dos próprios informais, é que precisava ser rápido, barato e fácil se formalizar. O FIREI é uma iniciativa do Executivo angolano sob execução do Ministério da Economia e Planeamento no quadro do Programa de Reconversão da Economia Informal e vai até ao dia 20 de setembro. E para quem vive durante vários anos a depender de negócios informais, o processo de reconversão traz consigo a realização de um sonho muito esperado. Pelo país são milhares, maioritariamente acolhidos nos mercados e outros pontos. Luanda, por ser a capital e centro da economia, acolhe a grande maioria. De um tempo para cá, cresce o volume de negócio ambulante que aos poucos vai tomando conta da cidade de Luanda. Maria Eduardo, de 57 anos, vende bolinho há mais de 20 anos e conseguiu formar os seus filhos com este negócio. Me separei com o meu marido há muito tempo, muitos anos, há quase 20 e tal anos que eu me separei com o senhor e pronto, sobrevivi mesmo nos meus bolinhos, esses meus queques, tudo dos salgadinhos. Consegui sustentar os meus filhos, formar os meus filhos todos. O meu terceiro filho fez direito. O segundo, ele é da Marinha. Valeu a pena sustentar os meus filhos e ser formado para depois, quando a minha velhice, eles vão me cuidar já. Algumas famílias alegam
que têm de abandonar a casa muito cedo para se dedicarem à venda ambulante, que para eles carece de maior dignidade e direito à segurança social. Na caixa social eu não estou lá. Tenho que tirar nesse dinheiro do negócio para mim poder se levar no hospital. Seria bom porque eu tenho mais idade, mas ajudava também eu. A idade está aí, estamos sempre assim, a venda do mercado. E quando a gente envelhecer, algo vai nos ajudar. Porque nem o filho, nem todo o tempo o filho está disposto para dar a uma mãe, porque vai ter mulher, vai ter filhos. Por isso mesmo o governo tem que olhar nessas mães como nós, já idosas, nos ajudar-nos. 6 horas, então que estudar já aqui até 17, 18, até aqui sabe que sem nada, mais 1.000, 2. Sempre penso que a velhice, ainda sou jovem, mas na velhice não sei como é que farei. Eu ainda não sou descontado por mês na Segurança Social. Se o governo criar essa medida para mim, eu gosto muito imenso, vou gostando mesmo, porque é muito bom para mim, porque quando a gente ir na velhice, já vamos ter qualquer coisa para conseguirmos sobreviver também. Rotina que a gente faz no trabalho dessa venda ambulante, para ver se vamos conseguir sobreviver. Rita é mãe de 3 filhos e conta que conseguiu o seu primeiro emprego no mercado dos Kwanzas, onde vende armação de óculos. Para mim até hoje está aqui. Consigo levar comida para meus filhos, consigo levar cadernos, mochila, muita coisa que eu até não via. Em 2 semanas me dá 15, outra semana me dá 15. E está em projeção o segundo Fórum Económico entre Angola e a República Democrática do Congo, que deve acontecer ainda este ano, no mês de novembro. O Ministro da Economia e Planeamento, que constatou em Benguela a dinâmica de algumas das principais unidades industriais da região, voltou a apelar à classe empresarial a despertar para as vantagens de exploração do Corredor do Lobito. O Corredor do Lobito é apontado como uma alavanca para a economia da região sul da África e consequente facilidade na exportação dos produtos produzidos em Angola, mais concretamente na região sul do país. Na ótica do Ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano, há necessidade de os produtores locais pensarem já numa capacidade de produção que visa igualmente atender o mercado externo, na esteira do segundo Fórum Económico entre Angola e República Democrática do Congo, a ter lugar em novembro do presente ano. Nós vamos realizar o segundo Fórum Económico República Democrática do Congo, Angola, em novembro deste ano. Será 1 ou 2 dias depois da Expo Feito em Angola, portanto, quem quer tirar proveito disso tudo, participe da Expo Feito em Angola, em novembro. As datas precisas estão no nosso website, map.gov.ao, portanto aqui também estou a passar alguma publicidade no nosso website onde os jovens e não só os produtores podem encontrar essa informação e portanto nós esperamos que haja efetivamente muita adesão. Só no Congo tivemos uma sala cheia de aproximadamente 300, 400 pessoas num primeiro fórum, não é? E foi assim durante os 2 dias e, portanto, não temos a sombra de dúvidas que este segundo fórum será de facto um êxito. De acordo com o Ministro, a República Democrática do Congo tem sido grande parceiro de Angola no que o consumo dos produtos do Prodesi dizem respeito. A República Democrática do Congo tem estado a consumir, ou seja, é o maior parceiro do Prodesi neste momento. Os produtos do Prodesi, os 54 produtos do Prodesi, é o país que mais importa produtos do Prodesi e a nossa abordagem é de levar para o Congo todos aqueles que são clientes do Feito em Angola e não só, é claro, para que eles possam fazer o B2B, ou seja, encontrar mercados lá fora. Sobre a exportação do sal, o empresário Adérito Areias entende que o Corredor do Lobito acaba por ser o principal caminho para que o sal de Angola chegue aos países da África Austral. O Corredor do Lobito vai nos dar uma garantia ainda maior, por isso é que eu digo, jovens venham fazer sal. Nós temos 2 concorrentes a nível da África, um é a Namíbia, o outro é o Egito. Nós estamos no meio.
Portanto, nós conseguimos chegar muito mais rápido ao centro da África do que qualquer um deles, porque o transporte aqui é que conta. O sal é uma commodity, o preço do Egito e o preço da Namíbia é igual ao nosso. Portanto, então onde é que nós vamos ganhar? No transporte. O caminho de ferro vai nos pôr o sal a um preço baixo no centro da África. Portanto, é fundamental isso. O sal e a farinha de peixe são para já os produtos que têm vindo a ser exportados de Angola para outros mercados. A farinha de peixe é uma realidade e aquilo é farinha de peixe tipo caseira, que temos que fazer várias fábricas. Nós não podemos deitar mais detritos para o mar. Todo o peixe, todos os detritos de peixe nós temos que aproveitar e fazê-los farinha de peixe. A prova está ali que vocês viram e isso é fundamental nós fazermos. Angola é autossuficiente em sal. Nós neste momento já estamos a vender muito sal para fora de Angola. Portanto, não há problemas, sal, mas temos que produzir mais porque a África precisa de muito sal. Nós não produzimos nada, nós vamos chegar às 500 mil, mas nós podemos produzir 1 milhão de toneladas que elas estão vendidas em África. Angola a caminho do segundo Fórum Econômico entre a República Democrática do Congo e Angola, previsto para novembro próximo, com os olhos postos no corredor do Lobito. E falamos agora da prevenção de branqueamento de capitais. O Executivo aposta na capacitação de técnicos, com vista a alcançar melhores resultados. Projetados também na esfera da recuperação de ativos. A Procuradoria-Geral da República quer ver as ações de combate aos atos ilícitos mais reforçadas. É dos males que mais enferma as sociedades em todo o mundo, tornando as economias enfraquecidas, o aumento de crimes como de peculato, corrupção, nepotismo e, consequentemente, o desemprego e a pobreza. Pela sua especificidade, o branqueamento de capitais está entre os males que não se resolvem de forma isolada. Este é um desafio que não podemos resolver a nível nacional. Temos que trabalhar juntos. É um esforço verdadeiramente internacional para um objetivo comum. Temos feito o nosso trabalho, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público tem investigado estes tipos de crime e tem levado ao tribunal sempre que tem provas de que efetivamente há branqueamento de capitais. Relativamente à recuperação de ativos, tem estado a ouvir nos meios de comunicação social a divulgação que tem sido feita relativamente aos bens recuperados, bem como também a Procuradoria-Geral da República, o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, tem um site em que constam os bens, os ativos que efetivamente foram recuperados ao longo desses anos. A capacitação técnica dos profissionais dos mais variados departamentos públicos é fundamental no combate aos crimes de branqueamento de capitais, corrupção, recuperação de ativos e na identificação dos beneficiários efetivos das transações ilegais. De acordo com o Ministério da Justiça, é também importante que se olhe cada vez mais para a formação legislativa destes profissionais. Sem quadros devidamente formados e dotados de conhecimento capazes de perceber o início do processo, o estágio atual e as tendências futuras do fenômeno que gira em torno do branqueamento de capitais, dificilmente conseguiremos preveni-lo. Por outro lado, por melhores quadros que tenhamos, se não forem compatibilizados por um manto de uma política legislativa que regule e aniquile toda a envolvente do crime, os resultados pretendidos não serão alcançados. Evaristo Solano referiu que, apesar de alguns avanços, ainda são constatados muitos desafios neste domínio. Nomeadamente quadros, para formação adequada, identificação de mecanismos que visam ludibriar os temas já existentes, os dispositivos tecnológicos e também, como não podia deixar de ser, a consciencialização social. Do evento que decorre até quinta-feira, estão a participar técnicos dos mais variados departamentos públicos, sendo que os formadores são oriundos da Alemanha. Temos 4 especialistas alemães aqui hoje que têm origens muito diferentes da Universidade, do Ministério da Justiça alemão, da Procuradora e da Polícia Nacional, que acho que é muito importante ter as perspectivas diferentes, porque é um tema
é muito diverso. É um tema muito relevante, de extrema importância, e é muito importante que exista aqui alguma troca de experiência entre Angola e os outros países. O workshop está a ser promovido através de uma parceria entre a Procuradoria-Geral da República, a Unidade de Informação Financeira, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos e a Organização das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, ONU-DC. E voltamos à notícia da abertura. O caso triste que marcou o dia, a morte de um cidadão jovem de 24 anos à porta do hospital por, supostamente, negligência médica. Acontece neste preciso momento uma conferência de imprensa de esclarecimentos no Hospital Américo Boa Vida, já no ar. Vamos acompanhar. A direção do Hospital Américo Boa Vida tomou já as seguintes medidas. Primeiro, suspender com efeito imediato o médico em referência e todos os membros da equipa de serviço enquanto decorrer o inquérito que foi imediatamente instaurado. Segundo, oficiar a Procuradoria-Geral da República sobre a gravidade do caso, disponibilizando-se para todas as informações necessárias. Terceiro, da mesma forma, oficiar a Ordem dos Médicos Angolanos para o tratamento da matéria no Fórum Ético e Deontológico. A direção do Hospital Américo Boa Vida reitera o compromisso inalienável com a ética e deontologia, assim como com a humanização dos seus serviços. Lamenta profundamente o ocorrido, que redundou num óbito nas circunstâncias em que ocorreu, e apresenta à família enlutada os mais profundos sentimentos de pesar. Reitera ainda o compromisso de tudo fazer para a responsabilização devida, por forma a evitar que episódios desta natureza se voltem a repetir. Luanda, aos 19 de setembro de 2023, a direção do Hospital Américo Boa Vida. Podem, caso tenham perguntas. Foram então aqui as palavras do diretor do Hospital Américo Boa Vida, Mário José da Cruz Fernandes, e neste momento nós vamos passar para o processo de perguntas e respostas. Acabamos por perder o sinal com a Fernanda Gonga, que acompanha o período de perguntas e respostas da conferência de imprensa e de esclarecimento sobre o caso que aconteceu esta manhã no Hospital Américo Boa Vida, que dá conta da morte de um jovem de 24 anos por não atendimento, supostamente negligência médica. E seguimos com outras notícias. No município do Kazenga continuam paradas as obras da 7ª Avenida e no seio da população o cenário é o mesmo de preocupação por causa da chuva que chegou. Vale lembrar que recentemente o Presidente da República autorizou por decreto que se disponibilizassem verbas para a conclusão deste importante projeto estruturante. Depois do Presidente da República, João Lourenço, autorizar verbas, ou seja, disponibilizar dinheiro nesse mês para a conclusão das obras na 7ª Avenida, que estão paralisadas há quase 2 anos, os moradores e mototaxistas que enaltecem a iniciativa pedem obras de qualidade e que não haja mais interrupções naquela via de acesso, que é uma das principais do município do Kazenga, segundo eles. E nós queremos a melhoria da nossa rua ou do nosso bairro, porque estamos a sofrer muito. Daqui a nada a chuva vai começar, como já começou, já morreram 3 crianças, já caiu um jornalista. Então, se o governo já disponibilizou o dinheiro, que fazem rápido com essas obras, porque nós estamos a sofrer muito e muito mesmo. Desde o momento em que cavaram isto, nós pensamos que seria um momento em que iam melhorar algo na nossa rua, principalmente a 7ª Avenida. Mas desde aquela data cavaram, deixaram assim.
dizem que falam sobre a empresa que acabou e trocaram de empresa, vieram aqui fazer uma limpeza e foram embora. E ali se aproxima de novo as chuvas. Como morador daqui, quero agradecer primeiro ao senhor presidente, né? E esperar que a administração venha fazer algo que venha nos alegrar, porque é muito tempo, já lá se vai quase 2 anos desde que acabaram isto. Olha, vemos que o camarada presidente já disponibilizou o valor para a conclusão dessa obra que já está há muito tempo. Se já disponibilizou, só ouvimos, agora queremos ver na prática. Seria bom se começasse já agora, uma vez que a chuva está ali às portas. Se a chuva voltar a encontrar essa obra conforme está, é muita dificuldade para conseguir sair daquele ponto para o outro, até porque essa via liga 2 estradas principais. Margarida Pascoal é uma cidadã que vive aqui na 7ª Avenida, próximo à Vala, há mais de 20 anos. Ele pede agilidade em relação ao reinício das obras aqui, porque, segundo ela, há mais de 1 ano que seu marido não consegue tirar a viatura deste quintal para então poder fazer táxi. Estamos aturando com esta vala há muito tempo, há bastante tempo, então é bom já o dinheiro que deu o próprio cabado presidente, então tem que mandar já fazer a nossa obra devidamente, então passa mal. Água, não temos água nas torneiras, é porque está vendo os tubos, está tudo arrebentado. É isto, o carro do meu senhor já vai para 50 anos, está sempre destacado, não consegue tirar o carro fora. Queremos uma empresa, contrato de uma empresa, um sério mesmo, queremos ver verdade, próximo deste mês, vamos iniciar próximo mês, para dar mês de... Este é setembro, né? Mês de junho, para iniciar já com a obra, outubro para iniciar já com a obra, porque quando vier mais a chuva, é grande doença para nós. De acordo com o governo provincial de Luanda, a autorização desta verba consta do despacho presidencial número 222/23 de 14 de setembro. Tanto a administração municipal do Kazenga como o governo provincial de Luanda prometeram pronunciar-se brevemente sobre os passos a seguir para o reinício das obras. Regresso da atualidade, estamos de volta. 78ª edição da Assembleia Geral da ONU. Estão abertos os debates na Cimeira de Alto Nível, que decorre com foco no desenvolvimento sustentável e com a presença de Angola representada ao mais alto nível pelo Presidente da República, que discursa amanhã no evento. Evento este que teve hoje como destaque o discurso do Secretário-Geral da ONU, António Guterres, que na sua intervenção fez questão de lembrar que a ameaça mais imediata ao futuro humano é o sobreaquecimento do planeta, referindo-se às alterações climáticas. E no palco da Assembleia Geral da ONU, Angola faz acontecer a sua agenda diplomática. Hoje, o presidente João Lourenço manteve encontros na esfera da cooperação com os presidentes do Quênia e também da Letónia. Assuntos que voltam ainda em destaque ao longo desta edição do Girassol Jornal. Por enquanto, já de volta ao país, o dia que também foi marcado por audiências a nível da Vice-Presidência da República. Foram recebidas várias individualidades. Com destaque para o embaixador da Guiné-Bissau em Angola e o representante do Centro da África Austral para a Ciência e Serviços de Adaptação às Alterações Climáticas. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, recebeu esta terça-feira, em audiência, os representantes do Centro da África Austral para a Ciência e Serviços para Adaptação às Alterações Climáticas e Gestão Sustentável dos Solos. No final da audiência, a ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, que falava na qualidade de presidente do SASCAL, considerou importante a integração de Angola nessas iniciativas multilaterais que se proporcionam capacitação humana e infraestrutural relacionadas com a ciência e tecnologia. Angola tem tido uma participação marcante, tem a sua contribuição financeira em dia até 2024. Estamos a preparar condições para que o segundo centro de excelência do SASCAL seja efetivamente construído e devidamente equipado em Angola. Estamos a trabalhar nesse sentido para então o nosso governo poder efetivamente mostrar o seu compromisso com esta ação climática. Por outro lado, o ministro do Ensino Superior do Mali disse que um dos objetivos dessa organização é formar especialistas de alto nível. Donc, ces deux organisations vont aider à former
Estas duas organizações vão ajudar a formar des especialistas de haut niveau, especialistas de alto nível dans le domaine du changement climatique, no domínio das alterações climáticas et dans le domaine de l'utilisation des terres. E no domínio da utilização da terra. Já a vice-ministra da Agricultura, Água e Reforma Agrária da Namíbia reconheceu o apoio que Angola tem dado ao seu país com maior realce, a bacia do Cuvelaí. Yes, it's very true. Namíbia e Angola. É verdade que Angola e a Namíbia partilham a mesma bacia hidrográfica que é o Cuvelaí, uma bacia que muito apoio dá também à Namíbia, pelo facto da Namíbia ter muito pouca disponibilidade de recursos hídricos. Quando tu tens pouca disponibilidade hídrica, tu aprendes a gerir melhor os recursos hídricos. Nós desenvolvemos uma série de métricas que nos ajudam a melhor gerir o nosso recurso. How to save water. A vice-presidente da República também concedeu hoje audiência ao embaixador da Guiné-Bissau aqui em Angola, Apolinário Mendes de Carvalho, que falou sobre os 50 anos de independência do seu país, que se assinala já no dia 24 deste mês. Angola e Guiné-Bissau mantêm relações desde o período da luta anticolonial e pela emancipação dos respectivos povos, alicerçados na base da amizade, fraternidade e de solidariedade. Agradecer mais uma vez ao governo angolano por ter dado início a um processo de regularização extraordinária dos cidadãos guineenses e nós continuamos a pedir apoios para que esse processo possa rapidamente chegar ao seu fim, porque é um dossiê que está a merecer atenção ao nível bilateral. Já estamos numa fase avançada, mas ainda o processo não está concluído. Esteve hoje reunido o Conselho de Ministros do Centro da África Austral, de Ciências e Serviços para Adaptação às Alterações Climáticas. E que até hoje era presidido por Angola, agora passa à presidência rotativa da organização ao Botsuana. Angola passou hoje para o Botsuana a presidência rotativa do Centro da África Austral de Ciências e Serviços para Adaptação às Alterações Climáticas e Gestão Sustentável dos Solos, SASCAO. O anúncio foi feito pela ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Bragança, à margem da terceira reunião ordinária do Conselho de Ministros do SASCAO, que decorreu hoje em Luanda. Botsuana para assumir a presidência do SASCAO nos próximos 2 anos. Durante a sua intervenção, ainda na qualidade de PCA do SASCAO, Maria Bragança defendeu a necessidade das ações do centro convergirem para o cumprimento dos seus principais objetivos através de programas de desenvolvimento de capacidades acadêmicas e não acadêmicas. Todas as ações do SASCAO devem convergir para o cumprimento dos seus principais objetivos, nomeadamente realizar investigação científica em adaptação às alterações climáticas e gestão sustentável da terra, fornecer produtos, serviços e informações para a tomada de decisões e contribuir para a criação de uma sociedade baseada no conhecimento através do Programa de Desenvolvimento de Capacidades Académicas e Não Académicas. O SASCAO está igualmente preocupado com as catástrofes naturais na África subsaariana, onde países como Marrocos e recentemente a Líbia foram fortemente afetados. Para além das calamidades e catástrofes naturais que acarretam a perda de vidas humanas, a África subsaariana ressente-se também da intensificação das alterações climáticas que têm agravado ainda mais a já existente insegurança alimentar, acrescendo as consequências nefastas da pandemia com a escassez de alimentos e os preços elevados. Ana Chiweda, vice-ministra da Agricultura, Águas e Reforma Agrária da República da Namíbia, destacou o desempenho de Angola enquanto presidente do SASCAO. A mudança climática continua a ser uma grande realidade e ter um impacto negativo ao meio ambiente e ao mesmo tempo também ao nível social aos nossos países. Como uma manifestação deste fenômeno, em 2022, alguns dos nossos países na região passaram ainda e continuam a uma época seca e que
obriga, não é, muitos nossos ministros, não é, recorrerem a fundos financeiros para poder salvaguardar vidas dessas populações e intervenções. Fazem parte do Conselho de Ministros do SASCAU a República da Namíbia, Botsuana, Zâmbia, África do Sul, Mali, Madagascar e Angola, que tinha assumido a presidência rotativa em 2021. A terceira reunião ordinária teve ainda a participação em formato virtual de países afetos ao órgão. Angola produziu mais petróleo do que o previsto no mês de agosto. Segundo dados disponibilizados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, os números indicam que passaram dos 34 milhões de barris. A indústria petrolífera angolana apresentou resultados surpreendentes no mês de agosto, superando as previsões iniciais de produção. De acordo com dados disponíveis na página eletrônica da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Angola registrou uma produção de petróleo de 34,995 milhões de barris em agosto, com uma média diária de 1,128 milhão de barris, o que representa um aumento de 2,6% em relação à previsão inicial de 1,99 milhão de barris por dia para o período. Embora a produção de agosto tenha sido ligeiramente inferior à de julho, que atingiu 35,631 milhões de barris, esse resultado ainda é notável, especialmente considerando que Angola não alcançava este nível de produção há 4 meses. Além disso, a produção de gás associado foi também destacada no relatório, totalizando 83,651 milhões de pés cúbicos em agosto, com uma média diária de 2.698 milhões de pés cúbicos. O relatório também destaca que 14 unidades de sondagem estiveram em operação nas concessões petrolíferas angolanas em agosto, uma mais do que em julho, indicando uma expansão das operações industriais no país. No total, foram realizados trabalhos em 27 poços, abrangendo uma perfuração total de 20.848 metros, incluindo operações de intervenção, perfuração, completação, pesquisa e avaliação. União Europeia e Estados Unidos da América estão vigilantes em relação às próximas eleições em Madagascar. O resumo da atualidade internacional acontece agora com o desenvolvimento da Celestina Zola, com este e outros assuntos. Celestina, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Ora, Celestina. Boa noite a si que nos acompanha. A União Europeia e os Estados Unidos afirmaram hoje, através de uma declaração conjunta, que estão a acompanhar com maior vigilância os preparativos para as eleições em Madagascar, previstas para o início de novembro. As embaixadas de França, Reino Unido, Japão, da Suíça e da Alemanha, assim como a representação da Organização Internacional da Francofonia para o Oceano Índico, juntaram-se ao apelo às eleições transparentes, fiáveis, inclusivas e pacíficas. A menos de 2 meses das eleições, os preparativos na ilha do Oceano Índico decorrem num clima de tensão. Estão na corrida 13 candidatos, incluindo Andry Rajoelina, de 49 anos, que chegou ao poder pela primeira vez em 2009. Vídeo sobre a atualidade internacional não é tudo? Acompanhe. 8 pessoas morreram após a queda de um helicóptero militar no Quênia, perto da fronteira com a Somália, informaram as autoridades do país nesta terça-feira. A causa do acidente no condado de Lamu, na costa queniana, ainda não foi esclarecida. Um oficial de defesa e um polícia afirmaram que todos os militares e tripulantes a bordo do helicóptero morreram. O Ministério da Defesa disse que o helicóptero da Força Aérea caiu durante uma patrulha noturna. Uma comissão de inquérito foi enviada ao local. Um grande número de elefantes do maior parque nacional do Zimbábue está a mudar-se para o vizinho Botsuana para sobreviver. O porta-voz da Autoridade de Gestão de Parques e Vida Selvagem no Zimbábue disse na segunda-feira que os corpos de água secaram no Parque Nacional de Hwange, levando à migração dos mamíferos.
Com o aumento da escassez de água ao longo dos anos, a migração da vida selvagem entre o parque e o Botsuana não é incomum. No entanto, o porta-voz alertou que a migração chegou muito cedo este ano devido às alterações climáticas. O Parque Nacional Wange cobre uma área de mais de 14.600 km² e abriga cerca de 50.000 elefantes. A Letônia fechou um dos seus pontos de passagem com a vizinha Bielorrússia, uma tentativa de impedir a imigração ilegal, anunciaram os ministros do governo. A primeira-ministra da Letônia, Evika Silina, disse que as tensões na fronteira estão a aumentar e que a Bielorrússia, aliada da Rússia, mantém uma ameaça híbrida contra a Letônia. O ministro do Interior, Richard Kozlovics, afirmou que o encerramento da estação fronteiriça de Silene vai libertar mais de 50 funcionários para ajudarem a controlar outras áreas da fronteira. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, teceu críticas à governação global presa no tempo, dando como exemplo o Conselho de Segurança das Nações Unidas e as instituições financeiras de Bretton Woods. No seu discurso de abertura do debate da 78ª sessão da Assembleia Geral da ONU, Guterres sublinhou que estes dois sistemas refletem as realidades políticas e econômicas de 1945, quando muitos países representados no plenário da ONU ainda estavam sob domínio colonial. Chegou a hora de se renovar as instituições multilaterais com base nas realidades econômicas e políticas do século XXI, enraizadas na equidade, solidariedade, na universalidade e no direito internacional, afirmou Guterres. E assim marcamos um ponto final no Compacto Internacional. Kina e Simeão, boa noite. Boa noite, Celestina. Obrigada pelas informações. Contamos contigo amanhã. Claro. Até amanhã. Descanso, Celestina. Obrigada, Simeão. Ora bem, ainda no quadrante internacional, em França, faz destaque hoje o processo judicial contra o TikTok. Na base está o caso de uma adolescente que se suicidou em 2021 e os pais pedem justiça. É a primeira vez que isto acontece no país. Os pais de uma adolescente que se suicidou em 2021 no sul de França entraram esta semana com um processo contra a rede social TikTok. Essa é a primeira vez que uma ação do género é movida no país. Marie era vítima de bullying na escola por causa do seu peso. Dias antes do acontecimento, a estudante de 15 anos postou no TikTok um vídeo que falava sobre o assédio que sofria na escola. Os pais da jovem acreditam que, graças às ferramentas utilizadas pelo TikTok, a postagem atraiu para a sua conta outros vídeos relacionados ao assunto, contribuindo para o seu desespero. A advogada dos pais de Marie declarou que o TikTok tem responsabilidade porque a jovem foi explícita ao falar do seu sofrimento e, pelo algoritmo, surgiram vídeos sobre o mesmo tema. Os pais de Marie abriram um processo por incitação ao suicídio, propaganda sobre meios de se suicidar e não atendimento à pessoa em perigo. Uma investigação por assédio escolar foi aberta logo após a morte da adolescente. A Procuradoria informou que a denúncia merece uma análise profunda. O processo foi divulgado no mesmo momento em que outros casos de bullying foram revelados pela mídia francesa. Nesta segunda-feira, o ministro da Educação do país, Gabriel Attal, reuniu os representantes das escolas para falarem sobre o assunto. E agora atenção para a segunda reportagem da série sobre saúde, ganhos e desafios. A proposta hoje é o desafio da humanização do serviço e a qualidade no atendimento. O pensamento da população sobre o que tem que ser melhorado. Vamos acompanhar a reportagem da Isabel Chiala. A questão da humanidade é um problema muito sério. Não prestam devida atenção aos pacientes. Veja a situação que nós passamos, principalmente das mães que vêm ter os bebês. Chegam aqui, nascem sozinhas, mas as enfermeiras estão ali. Humanização hospitalar constitui um dos grandes desafios para o setor da saúde. Quando a minha mãe estava deitada a respirar fundo, tinha mais uma senhora de lado também no chão, e onde lhe levaram, tinha pessoas no chão, também gravemente doentes.
A humanização em hospitais consiste no estabelecimento de relações mais humanas entre profissionais e pacientes, assim como entre os próprios profissionais. É uma mudança que deve acontecer nos modelos de assistência e gestão dos serviços de saúde. A pergunta que não quer calar: como gostaria de ser tratado numa unidade hospitalar? No hospital eu gostaria de ser tratada com muito amor e carinho, porque o amor, provavelmente, se eu estou doente, vai me dar coragem. O carinho também vai me dar coragem. Gostaria de me sentir bem recebida no hospital. Quando chega ao hospital, ele tem que te receber bem, te atender bem, para sair também satisfeita. Eu gostaria de ser tratado com amor e respeito, e acima de tudo com muita humanização. Para muitos cidadãos, a questão da humanização no setor da saúde ainda é um problema que deve ser levado em consideração. Pessoa que sofreu cesárea, dormem numa cama, 2 pessoas conhecem os bebês nessas caminhas pequenas. Nós queremos que isso mude nos hospitais, que as pessoas tenham pelo menos um pouco daquele humanismo. Sentir na pele, não, se fosse na minha vez, como seria? O problema da corrupção, né, que a nossa sociedade está mergulhada, então é preciso que haja mais humanidade, haja amor ao trabalho e não tanto amor ao dinheiro. Que melhorem mais na qualidade do atendimento hospitalar e que não haja mais políticas que nos fazem desacreditar nas unidades hospitalares. Na expectativa da Organização Mundial da Saúde, a qualidade da assistência à saúde está em função de um conjunto de elementos que incluem um alto grau de competência profissional, a eficiência na utilização dos recursos, um mínimo de riscos, um alto grau de satisfação dos pacientes e um efeito favorável à saúde. Porque às vezes quem abandalha o utente e os seus familiares é o segurança no hospital, e que não tem capacitação nenhuma e não sabe como se dirigir às pessoas. Há pouca comunicação nos hospitais, desde o topo à base. Então é necessário, as pessoas têm pacientes internados há mais de 15 dias e não têm nenhuma comunicação, não têm nenhuma informação sobre o estado de saúde, o médico que está a acompanhar o seu paciente. Você vai no hospital e vai se consultar, não te atende bem, às vezes vão te mandar fazer análise fora. É bom mesmo no hospital, estar mesmo sempre na posição para os clientes, quando estão a chegar no hospital e se consultar bem, e mandar fazer análise, fazer no hospital. É importante que se criem comitês de ética e de direitos humanos a nível dos hospitais, sobretudo os hospitais provinciais, os hospitais centrais, para que se melhore o atendimento às pessoas. Entre os direitos que o utente possui, ele tem o direito de ser bem atendido, tem o direito de ser respeitado, respeitar a sua integridade, tem o direito de ser atendido em qualquer unidade de saúde, independentemente da sua religião, além de outros mais. Mas também o utente tem deveres a nível das unidades de saúde. Ele tem o dever de respeitar os profissionais de saúde, tem o dever de preservar as unidades de saúde em que ele é atendido, tem o direito, tem o dever de não ser discriminatório para com os profissionais de saúde. Para a titular da pasta da saúde, a questão da humanização é responsabilidade de toda a sociedade. Não é só tarefa da saúde, mas temos que continuar a trabalhar de forma transversal no homem. Portanto, trabalhar na sua consciencialização, ele tem que ser um bom patriota, tem que ter amor ao próximo e também, principalmente quando estiver na saúde, tratar dos outros com compaixão que necessita. Nós continuamos a passar a mensagem, temos trabalhado com outros atores sociais, com as igrejas, com as escolas e mesmo com os nossos profissionais. E temos dado formação e nós queremos que esta humanização seja um facto. Segundo dados da OMS, mais de 2,5 milhões de mortes no mundo estão ligadas a cuidados precários em hospitais todos os anos.
Não perca na reportagem de amanhã. Eles atendem bem, por mais que venha muito arrasca mesmo, você vai ver a melhoria, a criança está a brincar à vontade. A nossa missão é receber os doentes e tratá-los conforme que é cientificamente correto. O funcionamento do maior centro de tratamento de pandemias e endemias no país. A série está patente, convite feito, não perca. Agora, a 78ª edição da Assembleia Geral da ONU, notícia em destaque, estão abertos os debates na cimeira de alto nível que decorre com foco no desenvolvimento sustentável e com a presença de Angola, representada ao mais alto nível pelo Presidente da República, que discursa amanhã no evento. Evento que teve hoje como destaque o discurso do Secretário-Geral da ONU, António Guterres, que na sua intervenção fez questão de lembrar que a ameaça mais imediata ao futuro humano é o sobreaquecimento do planeta, referindo-se às alterações climáticas. 20 anos depois de ter discursado pela primeira vez na maior tribuna política do mundo, o presidente do Brasil abriu o debate geral da 78ª sessão da Assembleia Geral da ONU. Lula da Silva concentrou o seu discurso nas desigualdades sociais, no combate às alterações climáticas e na crise alimentar. O presidente do Brasil lembrou que a fome foi tema central do seu discurso há 20 anos e que hoje ela já atingiu 735 milhões de pessoas, ao mesmo tempo em que os mais ricos acumulam riquezas, por isso defendeu o combate à desigualdade e mais impostos para os ricos. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. A maior parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável caminha em ritmo muito lento. O imperativo moral e político de erradicar a pobreza e acabar com a fome parece estar anestesiado. Nesses 7 anos que nos restam, a redução da desigualdade dentro dos países e entre eles deveria se tornar o objetivo síntese da Agenda 2030. Reduzir as desigualdades dentro dos países requer incluir os pobres nos orçamentos nacionais e fazer os ricos pagar impostos proporcionais ao seu patrimônio. Para o Brasil, um modelo socialmente justo é o melhor caminho para que países em desenvolvimento contribuam para combater as alterações climáticas. Lula da Silva fez saber que o desmatamento da maior floresta do mundo já foi reduzido a 40%. Os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por quase a metade de todo o carbono lançado na atmosfera. Nós, países em desenvolvimento, não queremos repetir esse modelo. No Brasil, já provamos uma vez e vamos provar de novo que um modelo socialmente justo e ambientalmente sustentável é possível. Retomamos uma robusta e renovada agenda amazônica com ações de fiscalização e combate a crimes ambientais. Ao longo dos últimos 8 meses, o desmatamento na Amazônia brasileira já foi reduzido em 48%. O segundo a intervir na maior tribuna diplomática e política do mundo foi o presidente anfitrião. Ao tomar a palavra, o presidente dos Estados Unidos da América reforçou a intenção do seu governo em criar um corredor econômico em África que saia em Angola através do corredor de Lobito, passe pela República Democrática do Congo e da Zâmbia e conecte o continente africano com o resto do mundo. O presidente americano voltou a citar o plano de expansão de financiamento por meio do Banco Mundial para países de baixa e média renda. Antes que os líderes globais iniciassem seus discursos, o secretário-geral da ONU defendeu que as instituições atuais possam refletir de facto como o mundo é hoje e afirmou que é preciso renovar o Conselho de Segurança, órgão máximo de decisão das Nações Unidas. Esta posição foi também defendida pelo presidente norte-americano Joe Biden e pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. O meu voto é o de que daqui a um ano, quando nos encontrarmos, seja possível dizer
que há mais paz do que guerra e não mais guerra do que paz. Há mais justiça do que injustiça. Há mais igualdade do que desigualdade. Há mais ação climática do que inação climática. Há mais reforma das Nações Unidas do que adiamento da reforma. Há mais reforma das instituições financeiras do que ignorância ou menorização dessa reforma. Se assim for para o ano, valeu a pena. Se assim não for, continuaremos a ouvir sempre os mesmos e tantos deles muito influentes a prometerem e a não cumprirem. E perceberemos porque é que os povos acreditam cada vez menos naqueles que os governam. Muito obrigado. O Presidente da República, João Lourenço, tem discurso agendado para quarta-feira, dia 20 de setembro, 10 horas de Nova Iorque e 15 horas de Angola. E no palco da Assembleia Geral da ONU, Angola faz acontecer a sua agenda diplomática. Hoje, o Presidente João Lourenço manteve encontros na esfera da cooperação com os presidentes do Quênia e da Letónia. Depois de participar da abertura do debate geral no quadro da 70ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, o Presidente João Lourenço manteve encontros de reforço de cooperação com os presidentes do Quênia e da Nigéria. João Lourenço conversou primeiro com o homólogo do Quênia, William Ruto, e em seguida com o presidente da Nigéria, Bola Tinubu. Ainda em Nova Iorque, o chefe de Estado angolano recebeu uma delegação do Parlamento Europeu. Na parte final do dia estão previstos outros encontros no quadro de reforço de cooperação política e captação de investimento estrangeiro para o nosso país. Em Nova Iorque, Angola e a República de El Salvador assinaram acordo de cooperação diplomática. No essencial, este acordo tem como pano de fundo o início das relações diplomáticas entre os dois países. El Salvador é um país que nós conhecemos bem e eles também conhecem bem Angola. Falo da história, portanto, El Salvador, como sabem, é um país que também passou por um conflito muito longo, bem como o nosso. Nós estamos bem lembrados como eles também estavam empenhados na reconstrução pós-conflito e hoje em dia são um país estável, portanto é normal que pensemos nós em formalizar as nossas relações, porque não era muito bom entre nós, de Salvador e República de Angola, não termos relações diplomáticas. É o que acabamos de fazer. Os próximos passos serão sobre consultas políticas, através de visitas a nível ministerial que poderão evoluir para uma comissão mista entre Angola e a República de El Salvador. O próximo passo é nós fazemos reuniões como consultas políticas e que poderão evoluir para a comissão mista, começando por visitas primeiro, ou da ministra ou nossa a El Salvador, para que esses países, para que esses dois países, portanto, possam trabalhar juntos. O chefe da diplomacia angolana explicou também que estão previstos aqui em Nova Iorque o estabelecimento de relações diplomáticas com a Guatemala e a República Dominicana. E acabamos de acompanhar a matéria que dá conta do encontro do Presidente João Lourenço com os presidentes do Quênia, William Ruto, e também da Nigéria, Bola Tinubu. Por hoje é tudo. O Girassol Jornal volta amanhã, à mesma hora, 19h45. Boa noite e até amanhã. Boa noite, estamos juntos.